em nome de Jesus, e abra sua Bíblia em Eclesiastes. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Eclesiastes capítulo 4. O tema da mensagem, Léo, é como ser curado da ansiedade. Eita glória, hein? Forte. Nós vamos aprender hoje, você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Eu entrei numa crise de ansiedade, de choro. É até complicado falar isso, mas eu quero te dizer que foi muito bom. Vou te explicar por quê. Eu vi como eu entrei e como eu saí, né? Foi interessante, 2 dias. E foi Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Vou ler o 9 e o 10, você pode ler na sua Bíblia, eu li aqui no telão. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amém, igreja? Poder sentar, meus irmãos? Vamos ocupar as mãos, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Deus bem forte. Glória a Jesus, aleluia. Esse versículo, irmãos, me dá a impressão que o cair parece ser inevitável na humanidade. Não digo na sua vida, na minha vida, mas eu digo que alguém sempre vai cair, e que esse cair não seja a gente. A gente não torce por outro, porque cai, é bom que não caísse ninguém, mas alguém vai cair. Eu vejo o que cai e também vejo o outro que tem que estar de pé para ajudar o que caiu. E é interessante quando Deus faz na vida de um casal um ser tão diferente do outro, né? Homem e mulher. Pensa diferente, age diferente, as emoções diferentes. O homem é muito racional, a mulher é muito emocional. E aí a mulher aprende com o marido aprende com a mulher, e aí se tornam mais fortes. Parece 50-50, né? Só é 100 ali juntos quando estão em acordo. Mas esse texto não fala de casais, fala de pessoas, né? O companheiro já diz no masculino, dizendo do ser humano, de pessoas. Não é bom estar só, é bom ter companhia, é bom ter amigos. Não é bom ter muitos amigos, como disse Salomão, mas há amigos mais chegados do que o irmão. Em Provérbios capítulo 18, no primeiro versículo, Salomão disse: o que se isola, o que quer viver sozinho, luta contra a verdadeira sabedoria. Não é bom, o ser humano é um ser social, a gente precisa de companhia, você precisa de pessoas. E eu tive uma experiência por esses dias de crise de ansiedade, e como foi bom a presença da minha família, pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto de estar junto. Tem pessoas que eu frequento casa aqui, que eu almoço lá. Tem pessoas que são chegadas, como você tem seus amigos também bem chegados. Mas hoje eu quero falar dessa experiência. Eu quero falar hoje sobre como ser curado da ansiedade. Quero falar um pouco sobre ansiedade, como pastor, não como profissional da área, apesar de gostar muito do Augusto Cury. Malafaia também fala um pouco dentro da psicologia. Mas eu quero falar muito da experiência que eu tive. E hoje eu quero falar sobre ansiedade, como ser curado da ansiedade. O que é ansiedade, se eu tenho ansiedade, como saber se eu tenho ansiedade, como eu entrei na ansiedade, como eu saí da ansiedade. E aí, por eu ter tido isso, eu fui me aprofundar um pouco mais sobre isso. Já entendi um pouco da área espiritual, mas aí fui pegar mais na área emocional, na área social, e achei muito interessante. E vale a pena esse comentário aqui. Ansiedade, numa visão geral, eu guardei aqui, ó. A ansiedade existe no homem desde sua origem. Inicialmente, funcionava como uma sensação de insegurança e perigo para auxiliar
seu instinto de sobrevivência. Isso aqui é muito interessante. Ou seja, ansiedade todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo. Mas tudo aquilo que fica exagerado acaba virando uma doença, virando um problema. Por exemplo, o açúcar é bom, mas se for exagerado, você pode entrar numa diabetes. A comida é boa, sim ou não? Sim ou não, seu Manuel? É? Mas se a gente comer demais, mas se a gente não comer, beber água, maravilhoso. Mas se beber demais, e se não beber, acaba igual o pastor Clésio, lá no Moacir do Carmo, problema no rins, porque eu era ignorante, não gosto de beber água. Água é ruim, não tem gosto. E a água não é para ter gosto, não é para você gostar da água. Por isso que a água não tem gosto, não é para você gostar, é para você beber por necessidade. Aliás, beber com sede vai acontecer igual aconteceu com o meu carro ali. Apareceu vermelho, para, porque ou vai estourar a bomba, ou vai bater motor. É sinal vermelho. Quando sente sede, o corpo está dizendo: ó, estou aqui no limite. E aí você quer beber água por gosto, por prazer. E aí eu parei no Moacir do Carmo, 5 dias internado, urinando sangue, porque não bebia água. Então tudo demais é ruim, tudo de menos, faltando também é complicado. E a ansiedade se trata disso também. Está ansioso, chega para uma criança e promete algo a ela. Ela vai te perguntar todo dia, vai te perturbar todo dia. É da natureza humana. Pode ter 3 aninhos, 4, 5, 7 aninhos. Tem nem pecado, é pecadora, mas não vive a prática do pecado, não é condenada pelo pecado. Mas por que já está nela? Por que já tem o ciúme? Por que já tem a inveja? Por que já tem a briga? Não empresta? Por que já tem o orgulho? Que é a natureza humana, é o pecado, está em nós. A ansiedade foi criada justamente para que você seja dependente. Por você não conhecer o futuro, você vai ter que viver pela fé. Veja que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção que se espera. Eu vou ter que acreditar naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não estou entendendo muito bem, mas eu vou ter que acreditar. E essa insegurança é dada pelo próprio Deus. Todos sofrem de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Um pouco de ansiedade é bom. A pessoa desejar ter dinheiro. Qual o problema de desejar ser grande? Qual o problema disso? O ruim é passar por cima de alguém para ser grande, né? É virar prioridade, que já deixou o reino de Deus agora para o dinheiro. Tudo exagerado acaba nos trazendo um certo desequilíbrio. Uma casa limpa é boa ou é ruim? É boa ou é ruim? Sim ou não? Sim. Mas ser limpo demais pode virar um toque, né? Tá conversando, daqui a pouco, sujou aqui, limpa. Não, porque a sujeira, ó, já está virando um problema, né? Há um exagero e a gente tem que se controlar. Então assim, é colocado ali, pensa, coisa boa, mas se for exagerado, mas se não limpar também, é sujo. Está vendo como Deus quer sempre o homem moderado? A gente vai ter que achar o equilíbrio, né? A gente vai ter que achar o equilíbrio disso. E a ansiedade se trata disso. Isso, a gente está começando a conhecer um pouco sobre o que é ansiedade, que todo mundo tem ansiedade. Desejar ter algo, está ansioso por aquilo. Eu estou ansioso pela vinda de Jesus. Mas se eu ficar igual falar, não vou trabalhar mais, não quero saber com ninguém, vou me trancar dentro do quarto para esperar Jesus, loucura. Mas eu desejar, estou ansioso pela vinda de Cristo, é maravilhoso. Então, a moderação. Não seja justo demais, não seja sábio demais. Esse versículo eu vou falar um pouco aqui à frente. Vamos conhecer um pouco mais sobre a ansiedade. Mas o que era natural passou a se tornar um grande problema de saúde mental no âmbito público. Olha que coisa. Aí agora os resultados da ansiedade. Ela já traz isso, e nós vamos ter que controlar isso. Ela traz preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. Veja que o medo é um sistema de defesa. Você acha que um bombeiro não tem medo de entrar numa casa pegando fogo?
mas ele vai ter que dominar o medo. Mas é o medo que faz que você seja mais precavido. Olha, eu não vou fazer isso, lá está muito perigoso, eu não vou. Aí o homem que acha que é corajoso vai lá e morre e fala: ó, foi imprudente, tentou o Senhor. Porque o medo é para sistema de defesa. Por exemplo, eu morei, não posso dizer que eu morei na rua, mas dormi muitas vezes na rua, passei muita fome, tive muito problema, colégio interno, orfanato, tinha tudo para dar errado, muita droga, muito crack, muita tudo, mas eu nunca participei disso. Nunca participei de um roubo, de um assalto, de uma droga, de nada. Deus já era comigo. Mas o que Deus usou? Meu medo. Tinha o medo de ser preso, tinha o medo de morrer, tinha o medo de passar vergonha, tinha o medo de tudo, tinha medo até da minha mãe. Porque a minha mãe é aquela que se eu chegasse com um prego dentro de casa, quem é esse prego? Não, quem é esse prego? Não, volta, dá lá, não entra aqui com um prego. Tu vai engolir esse prego. Então quando eles falavam, toma 500, toma 1000, toma esse tênis, eu já pensava, meu irmão, se eu entrar com esse cara vai fazer eu engolir isso aí. Então eu nem vou receber isso aí. E aí quando eu via pessoas presas, pessoas morrendo, o medo fez com que eu fosse precavido. Isso me ajudou. Mas se eu viver com medo, vira uma doença. Olha como nós temos que ser moderados. Olha, podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, e aí o resultado, né? Sudorese, o suor, e sensação de cansaço. A ansiedade pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na vida cotidiana. Ou seja, quando a ansiedade está passando do limite, quando está te fazendo mal, aquilo que começa a te fazer mal é hora de parar. Qualquer área da sua vida. Você ajuda uma pessoa, você luta por pessoas, mas chegou ao ponto de estar te prejudicando, já está te afetando, é momento de parar, é o seu limite. Você não vai ser cobrado além do seu limite. A diferença de esperar com paciência do que ser acomodado está na atitude. O que espera com paciência é aquilo que fez tudo o que podia fazer, mas não dá mais para ele. O acomodado, ele não faz o seu melhor e espera acontecer. Estou esperando no Senhor, mas ele não faz o seu melhor. Por isso pessoas vão para o inferno, porque Deus já fez de tudo para aquela pessoa. Já tentou entrar com a palavra, já tentou usar alguém, já tentou evangelizar, ele endurece o coração, ele toma atitude, daqui a pouco Deus dá o basta. Então pessoas vão para o inferno, mas com certeza tiveram oportunidade. Aquelas que não tiveram oportunidade, aquelas que não ouviram, não serão julgadas. Está lá no livro de Romanos. Vai ser julgado pelas suas ações. Pessoas que nunca chegou ao evangelho, pelas suas atitudes. E aí é Deus, é o soberano, é ele que vai julgar no grande dia, do jeito que ele quiser. Poderoso é ele. Então, nós começamos a aprender aqui. Agora o tratamento. Nós já entendemos o que é ansiedade, que todo mundo tem. É bom ter ansiedade. O que não pode é chegar ao ponto de nos prejudicar, está nos fazendo mal. Essa ansiedade é ruim, como qualquer outro tipo, de beber muita água, de comer muita comida, de comer muito açúcar, porque você vai ter que se conhecer. Às vezes eu não posso te dar um diagnóstico, eu não posso fazer como uma forma, que o que é bom para mim é bom para você. Por exemplo, os irmãos falam assim: evita o açúcar, pastor, evita o açúcar. Refrigerante, eu cortei isso aqui. Daqui a pouco eu estava mal, fui medir minha glicose, deu 60. A glicose normal é de 80 a 100, 110. Passando de 110, 120, 130 é um pré-diabético. Abaixo de 80 está com pouco açúcar, vai ter que comer doce, porque tem que ter açúcar no corpo, dá energia. Então evita o açúcar, mas para ele que tem muito problema de açúcar no sangue, ele evita o açúcar. Você tem problema? E aí vem a santa ignorância, né? Do principal sou eu. Não vou procurar médico não, porque eu era por preguiça. Nunca pensei assim não, mas por preguiça. Vou procurar médico não, porque eu estou sentindo nada e médico sempre arruma alguma coisa. A nossa ignorância, a nossa cultura é que o médico é que vai colocar a doença lá. Aí
eu tenho que falar o que eu ouvi no hospital direto: câncer de próstata, bexiga com problema, rins, vai para a máquina, perdeu o rins, vai morrer. Por quê? Porque se você tivesse vindo antes, feito alguns exames, eu te dava um remédio, tratava que você estava bom. Mas você esperou ficar ruim, porque a gente gosta de procurar médico quando está ruim. E quando está ruim, meu filho, já pode estar com o motor batido. E eu percebi que o setor público funciona. Eu marquei uma endoscopia, diga-se de passagem aqui. Quando eu fui lá fazer a endoscopia, primeiro, vou lá um dia marcar a endoscopia, é um mês. Quando eu chego lá, pegar número para o outro mês, 2 meses para fazer uma endoscopia. Mas quando eu cheguei, o lugar era tão bonito, particular, eu falei: rapaz, acho que não é aqui não. Que isso, meu irmão? Melhor que o Mário Leone, melhor que tá certo esse lugar aqui. Não, é porque aqui atende pelo SUS também. Eu falei: Jesus, não sabia disso não. Para mim era só, né? Aí o lugar bonito, bacana, só gente, né? Aquela cara de rico, né? Tem cara de rico? Cara de rico já tem cara de rico. Aí eu cheguei com a cara de pobre lá, falei: ó, sou do SUS, hein? Cuidado, hein? Sou do SUS, bota aí. A Érica morrendo de vergonha, eu rindo na pampa. Falei: cara, que lugar maneiro. Bota aí, garoto. Isso aqui é... A menina: não estou entendendo. Eu falei: é do SUS, minha filha. Fala: é do SUS. Aleluia. Sabia que o SUS está com tanta moral assim. Bota aí. Aí fiz a endoscopia, show, irmão. Aí fui lá, tal, pá. Aí descobri que tinha... É H. pylori, H. peroide, eu esqueci agora. Acho que é H. pylori o nome. H. peroide, alguma coisa desse tipo aí. Uma coisa que pode virar gastrite, úlcera nervosa, essas coisas. Aí eu falei: rapaz, eu tenho isso. Aí eu já fui da minha médica aqui, né, da igreja. Não, isso aí trata bem. Aí já, pá, vi o Google, perguntei informação, perguntei ao doutor, perguntei ao outro doutor. Não, isso aí trata mole, pá, remédio, pá. Mas se não trata, poderia virar uma úlcera nervosa, um câncer, ó. Aí por eu ter feito antes, né? Nosso irmão Emanuel, né? Era para gerar um câncer de próstata, né? Aí próstata, problema, mas fez o tratamento, tal, tomou remédio, tal, hoje está curado, porque, né? Todo ano faz lá, tal. Mas o ignorante, né? Não gosta de médico, não gosta de médico. É como a gente, eu amo médico, viu? Eu estou apaixonado por aquele médico. Quem é que gosta de médico? Será que tem gente que gosta? Ninguém gosta, meu filho, de ficar em hospital. 99% não gosta de ficar em hospital. Ninguém gosta disso. Mas quando você vai lá, aí não, tem esse problema aqui, toma esse remedinho, certo? Eu tive um problema no rins, urinei sangue, quase que não dava tempo, porque eu fui quando estava mal, e quando está mal, aí demora, aí marca tal, e você está sofrendo de dor ali. Mas se você, né, faz tudo direitinho, fiz o exame de sangue, bateu o pato certinho, tem algum probleminha, já tomei o remédio e acabou. O próprio Deus deu o recurso. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os. Mas não é quando está doente, é você saber se você está doente. Porque você pode estar doente e nem sabe. Eu estava bonzinho assim, da noite para o dia eu estava urinando sangue. Porque quando vem um problema na falta d'água, vem de vez, filho. Não dá sintoma, não dá nada não. Quando dá, vem de vez. Então, ó, ser precavido. Então vamos lá. O que melhora? Então nós falamos sobre ansiedade, que todo mundo tem. O que é ansiedade, né? Os sintomas da ansiedade. Agora, o que é bom para cuidar, para tratar da ansiedade? Isso aqui eu estou falando, né, na vida alheia, né, no nosso social. Estou entrando nem no espiritual não. O tratamento: atividade física, que eu não faço nada de nada. Eu gosto, amo quem faz, gostaria muito de fazer, mas meus incentivos não são muito bons. Mas que o Senhor me dê graça que eu faça. Uma dieta saudável. E aí, rapaz, quando você fica doente é uma coisa interessante. Fruta, legumes e verdura, água. As coisas melhoram para o corpo humano, porque isso vem da terra. E tudo que vem da terra é bom para o ser humano, porque nós somos da terra, né? Então o que é bom para o homem é o que vem da terra. O que é droga para estragar o homem é o que vem do homem, industrializado, essas coisas. Então fruta, legume, verdura, tudo isso é bom. Só que uma coisa que eu sempre como fora. Eu tomo café fora, almoço fora, né? Janto. Dificilmente eu como em casa, por causa do trabalho. E eu comia muita verdura. E aí, meu irmãozinho,
onde tem muita gente, difícil, lava, cuida, tal, um alface, negócio, coisa que só dá uma lavadinha. Possivelmente eu peguei essa doença através dessas coisas. Pessoas já morreram por isso. E aí, por eu aprender isso, o que eu ouvi? Vou comer mais cozido, né? Tem que cozinhar, pelo menos cozinhar, a mulher deve cozinhar, né? Então como mais o cozido, e aí agora as verduras, coisas tem que lavar, tal, já como em casa. Eu que lavo, eu que faço. Carne de porco, essas coisas já não como na rua, são, né? Então sabe como é que é feito e tal. E aí a minha comida eu começo a moderar. Começo a evitar o industrializado, comer o mais natural, mas também sem perder o prazer, porque senão eu vou viver comendo remédios, essas coisas, não tenho prazer de comer mais, e eu gosto de comer. Pensa um cara que gosta de comer, fala lanchinho, eu já poxa, parece que eu estou flutuando, lanchinho. Coisa maravilhosa. Eu até hoje está na minha mente, porque eu passei muita fome, e quando chegava um biscoito de rosquinha com café, era então até hoje, um café, um biscoito de rosquinha, ovo cozido, então era para eu criar trauma dessas coisas. Eu gosto, cara. Passei na casa do Joãozinho, cheiro de feijão feito na hora, arroz, feijão e feijão feito na hora, sabe? Naquele cheiro que todo mundo já sabe. Rapaz, eu falei, pô, me dá um pouco desse arroz e feijão aí. O cheiro já era bom. Arroz e feijão, eu até gosto da minha simplicidade, de me saciar, de ficar satisfeito com pouco. Eu acho muito legal. Mas foi devido ao meu sofrimento. Então assim, voltando aqui à mensagem, o alimento, né, saudável, regular, exercício de relaxamento pode ajudar a reduzir a ansiedade. Participar de um grupo de apoio também pode ajudar para controlar os sintomas de forma eficaz. É recomendável, não, antes de evitar, olha só, terapia, estou falando de Bíblia ainda não, terapia e viver em grupo. Olha o que é a igreja, olha o que é a oração. Para eles querem meditar, fazer um yoga, uns falam yoga, outro yoga, até hoje eu não sei o que é aquilo, mas parar, tentar não pensar em nada, parar para respirar, um lugar bacana. Olha o que é a oração. Quando você vai a um psicólogo, a tua mente já trabalha da seguinte forma: você vai falar com alguém que vai procurar te entender, que não vai te julgar e vai tentar achar a solução para você. Isso é psicologia. Isso é psicologia. Então ele ouve o psicólogo, e só em ouvir o psicólogo ele já se sente bem. Olha o que é a oração: você falar com alguém que sabe que não vai te julgar, que vai te ajudar, que vai procurar solucionar o teu problema. Olha o que é a oração. Terapia de grupo. Olha o que é a igreja. Terapia de grupo. Aqui o juiz com o faxineiro, com o pintor, com o pedreiro, todo mundo junto. O faxineiro pode ser o pastor e o juiz é o diácono. O porteiro é delegado da Polícia Federal e o pastor, motorista de ônibus. Olha o que o evangelho faz. Olha como Deus faz, né? Coloca tudo em ordem. Não é pelo intelecto, porque o intelecto a gente usa para estudar, para adquirir conhecimento, porque quanto mais conhecimento, menos a gente erra. Deus não erra, porque Deus tem todo o conhecimento. E olha que coisa maravilhosa. E aí Deus deixa o manual. E eu gostaria muito que você tirasse da sua mente, você começasse o teu tratamento na área espiritual agora. Como eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim: ser cristão é muito difícil, cara. Ser cristão ali, difícil. Eu quase vacilei, quase desviei, quase isso, cara. Irmãos, Deus que me livre de eu tentar ser melhor que alguém. Mas nos meus 26 anos de evangelho, eu nunca entendi isso, que é sair do primeiro amor, deixar de amar a Deus, obra. E eu tenho certeza que não é porque eu sou bom, é porque é a forma que Deus me fez pensar. Primeiro, eu não fico pensando nos dia a dia, eu fico pensando muito na vinda de Cristo. Como é que vai ser aquele grande dia? Eu vivo hoje. Quando eu quero reclamar, eu olho para o passado.
que o passado não é para viver, o passado é para aprender. Que eu sofri, que meu pai errou, eu não erro mais. O que ele acertou, eu copio. E aí eu sou muito observador, sempre fui muito observador. E aí eu começo, quando eu quero crescer, quando eu quero prosperar, eu começo a olhar para frente e começo a lembrar de onde Deus me tirou, o que Deus tem feito na minha vida. Milhares e bilhares de pessoas gostariam de ter a vida que eu tenho. O cara que está desempregado, o camarada que está morando na rua, o camarada que está procurando a morte, suicídio, e às vezes tem dinheiro. Então eu estou muito à frente de muita coisa. Então se for para murmurar, vamos olhar para trás. Mas se for para prosperar, vamos pensar no hoje e projetar o futuro. Então olha só, a terapia de grupo. Igreja, isso aqui eu não estou falando nem de teologia não. Isso aqui são os estudos, psicólogos, psiquiatras, o que eles chegaram à conclusão da terapia de grupo. Quando você junta só homem, grupo de homens, e a gente vai falar das mulheres, não, aí chega um cara depressivo, querendo morrer, se matar, o que houve? Não, rapaz, eu trabalho direto, aí eu tiro férias, a mulher quer que eu faça as coisas em casa, a rapaziada começa a dar gargalhada, você é um retardado, tu pensou que tu ia fazer o quê? Não, porque cala essa boca, tem que trabalhar mesmo. E aí fica todo mundo rindo, achando engraçado, e a gente começa a rir da loucura da gente. E a gente começa a ver que todo mundo tem problema. A gente começa a ver que todo mundo tem problema. A gente começa a ver que os problemas são desafios. A primeira família que Deus criou, Adão, Eva, já tiveram problema com Caim. Com Deus, filho, lá. Orientando, falando, igual eu estou falando contigo aqui. Não é igual hoje que a gente sente, que a gente entende, que a gente lê, será que é isso? Não falando, não tem dúvida não. Já viu como é que Caim respondia a Deus? Deus, Caim, cadê Abel? Eu vou ficar cuidando agora do meu irmão? Sou eu agora babá aqui por acaso? Olha como é que Caim falava com Deus. Eu não consigo imaginar uma situação dessa, Deus falando comigo, eu já caía chorando, desmaiado, né? Glória a Deus, eu me agarrava no Senhor. Como um louco vai falar assim com Deus? Então olha só, terapia de grupo. Sintomas de forma eficaz. É recomendável evitar a cafeína. Quem gosta de café aí? De tanto café. Porque a cafeína, sabe quando você sabe que você está viciado em café? Quando você para de tomar. Fala assim, essa semana não vou tomar café. Quando chega de manhã, irmão, vê o cheiro do... Meu Deus do céu. Aí tu... Tá formigando. É infarto. Não, é droga mesmo. Tá troça ali dentro. O cara não vive sem café. É droga, filho. É igual droga. Então um propósito com Deus aí, né? Desse mês de agosto, tal. Aí evito café, evito pão, evito tudo. Para eu fazer novos exames, ver onde está o, né? Tal. E aí eu senti falta do café. Não é uma coisa irresistível, tal. Mas quando veio o café, eu falei, rapaz, já estava viciado. Tomar café e tal, aquela coisa toda. Porque você começa a perceber que você está viciado quando você evita. Vamos parar? Vamos. Você chegar para qualquer pessoa aí e ela fala assim, eu bebo socialmente. Todo alcoólatra começou socialmente. Eu fumo cigarro só de vez em quando. Então vamos parar. Tu vai ver se tu é viciado ou não. Para agora. Quando ele não consegue, aí ele percebe que ele está viciado. Voltando à explicação que eu falei aqui, acabar essa parte aqui, dizer assim, é muito difícil ser cristão, meu Deus, ser crente é a coisa mais difícil do mundo. Vou te provar que não é. Eu vou te provar. Se você for verdadeiro comigo, eu te provo. Se você não for verdadeiro comigo, eu não consigo te provar. Mas eu vou te provar que a coisa mais fácil do mundo é ser cristão. Vamos lá? Você que é cristão aqui, você está aqui comigo, você consegue ser ateu? A partir de hoje eu vou ser ateu. Não creio em Deus, não creio em nada. Quem consegue aqui? Eu não consigo. Eu pastor Clécio, para mim isso é muito difícil, para mim é impossível. Eu não consigo. Você consegue ser ateu a partir de hoje? Consegue ser ateu não? Não. Você consegue ser espírita? Você vai acreditar que você viveu algum tempo, que um bicho pode ser algum parente, ou que você viveu alguma coisa, que você vai reencarnar? Você acredita? Eu não acredito. É a visão do espírita.
Ele acredita nessa forma da reencarnação. Você acredita? Eu não acredito. Para mim é muito difícil ser espírita. Você acha ser mais fácil? Você cristão aqui, acha mais fácil ser cristão ou ser espírita? Cristão ou espírita? Cristão. Você acha mais fácil ser cristão ou ser ateu? Ser cristão ou ser católico? Acreditar, né, que Maria realmente possa ser intercessora. Não estou falando nada demais. Vai ter processo porque eu estou falando que o católico acredita em Maria. Não, acredita em Maria, que é uma intercessora, né? Porque aonde eles se baseiam? Quando foram pedir vinho, foram até Maria, né? Fala com Jesus para ele dar o vinho. E Maria viva fala assim: não, fala tu com ele. Eu vou fazer o quê? Fala com ele, o que ele mandar vocês fazerem, vocês fazem. Maria viva mandou falar com Jesus. E se eu acreditar que Maria é um intercessor, então eu tenho que acreditar o seguinte: que no céu existe o Pai, a Mãe, o Filho e o Espírito Santo. Sem deboche, sem ironia, mas é isso, não é? Eu não consigo acreditar, mas tem gente que acredita que ela é uma intercessora. Você acredita? Eu não acredito. Eu acho difícil. Você consegue ser muçulmano? Você acredita? Já viu? Ou é melhor ser o muçulmano ou ser o cristão? Para você, o que é mais fácil para você? Então tudo mais fácil para você é ser cristão. Porque ser cristão, que a Bíblia diz, é crer em Deus e obedecer a sua palavra. Estou falando dos salvos, mediante a graça, claro. Mas é crer em Deus. Para mim a coisa mais fácil do mundo é crer em Deus, irmão. Todo lugar, quando eu olho para você, eu vejo a criação do Deus Altíssimo. É impossível um corpo humano ter surgido do nada. Nem uma bicicleta surge do nada. Um mosquito não surge do nada. Uma casa não surge do nada. Mas o homem surge do nada. Eu não acredito. Você acredita? Eu não acredito. Para mim, ser cristão é crer em Deus e obedecer a palavra. Aí é que está, pastor, obedecer a palavra. Não, aí não está o problema na palavra, está em você. Você tem problema em obedecer. Então não é o problema da palavra. Agora, obedecer a palavra sem o Espírito Santo realmente é impossível. Porque o Espírito Santo é o que intercede por nós. O Espírito Santo é o que nos convence. O Espírito Santo é o que dá a comunhão. Tudo é o Espírito Santo. A única coisa que eu faço é obedecer. Então o que nós temos que buscar é o Espírito Santo. Por que Davi disse assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo? Estava ali. Por que Davi pecou muito? Pedro pecou muito, mas alcançaram a graça de Deus. E por que Saul pecou muito e Judas pecou muito e não alcançaram? Era a intenção. A intenção de Davi não era errar. A intenção de Pedro não era errar, era acertar, mas eles erraram. Deus reconhece, Deus aceita aquele que luta, que batalha e que erra, que falha e alcança a misericórdia. Mas aquele que é omisso, aquele que é covarde, aquele que sempre transfere a culpa, lembra de Provérbios 28:13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Então, nós entendemos aqui o que é ansiedade. Todos têm ansiedade. Ansiedade é algo que já nasce no ser humano. Anseia por algo, por conquista, pela presença de Deus, por salvação. Todo mundo tem ansiedade. Ser exagerado é que é a doença. Como eu fiz várias comparações do medo, do açúcar, de várias coisas aqui. Então eu te falei aqui os sintomas da ansiedade. O que pode, na área social, resolver o teu problema de ansiedade. Agora vamos para o espiritual. Mateus, coloca para a gente aí, Léo. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Jesus, o mestre dos mestres. E eu fico maravilhado com Jesus, irmão. Eu confesso a vocês, quando eu leio a Bíblia, eu fico com vergonha. É maravilhoso, não é, Zé? É lindo. Eu fico com tanta vergonha de ver os discípulos assim, tomando chicotada, apanhando, sofrendo, rindo, glorificando por sofrer pelo nome de Jesus. Aí eu vejo a igreja de Atos e falo: meu Deus do céu, é só a graça. Aí você lê a sabedoria, o conhecimento, elogiando Deus. Sabe o que você vê ali? Que Deus vem antes da sabedoria. Deus cria a sabedoria,
Deus cria o poder, Deus cria a glória, Ele é antes de tudo. Meu irmão, o homem fica louco só em pensar num negócio desse. O Criador de todas as coisas. Olha que maravilhoso. Provérbios capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Está preocupando muito na vida, na morte, você vai morrer, você vai viver, e é viver o hoje. 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Deus está falando assim: observa os pássaros, observa o passarinho. Eu cuido do passarinho. Passarinho não planta, passarinho não rega, passarinho não tem um armário que ajunta ali por dia. Não tem. Sou eu que cuido, sou eu quem faço. Não valei muito mais vós do que os pássaros? Você acha que eu cuidaria de pássaro e não cuidaria de você? Você acha que eu cuidaria do pássaro e não cuidaria da sua vida? Verso 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado de vida à sua estatura? Um côvado é mais ou menos 40, 50 centímetros. Fica muito preocupado em ver se você cresce em todas as áreas, física, emocional, espiritual. Fica muito preocupado em ver se melhora alguma coisa. Não melhora. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Você tira aí pelo Zé Antônio, a elegância. O cara vem com terno, vem com combinação por baixo, top. Falei: Salomão te visse aí, meu irmão. Ele é só andar igual o Zé. Já viu o Zé como é que anda? Zé, quando anda, eu chego e fico com vergonha. O pessoal vai cumprimentar a gente: pastor Zé Antônio, muito obrigado. O senhor quem é? Eu falei: eu sou o pastor. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Veja que isso aqui é um texto. O contexto está antes do texto. Ele fala primeiro do contexto para depois vir o texto. Então a resposta disso aqui é o que nós lemos antes. Da sua vestimenta, do seu alimento, da sua vida. Se você priorizar o reino de Deus, cuide das coisas de Deus e Deus cuida das suas. Hoje em dia você convida uma pessoa e fala: vou tirar um tempinho para ir lá. Eu estou sem tempo de orar, estou sem tempo de ir à igreja, estou sem tempo de fazer. Deus já não é mais prioridade. Questão de reino de Deus não quer dizer só estar na igreja, porque a igreja realmente não salva, mas quem salva disso para estar na igreja. E nós vemos aqui um tratamento social dentro da igreja, de comportamento, de pessoas, de grupo. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos ter pessoas com quem possam falar das nossas dores, das nossas lutas. Por isso o pastor, tem coisas que eu nem falo para a Érica, não adianta de nada, não precisa, coisas que ela não vai resolver, não vai me ajudar, nem eu falo com outros pastores, mas não falo de nome de pessoas, nós falamos de situações. Ou aconteceu um caso na minha igreja, na igreja do amigo, que aconteceu isso, a menina assim, e na minha igreja aconteceu assim também. E nós nunca sabemos quem são as pessoas, mas os problemas são parecidos. Leia as cartas de Paulo. Igreja de dos Efésios, igreja de Corinto, igreja de Colossenses, todo mundo tinha problema. Leia as cartas do Apocalipse, que João escreve as cartas: ó, tem aí trono de Satanás, ó, tá aí tá trono de Jezabel, ó, aí tá com problema. Todos têm problema. Eu vejo que nós vamos ter que saber lidar com os problemas. Você nunca vai ficar livre de problema aqui na terra, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai lutar com quem já está vencido, se você estiver em mim, se você fizer o que eu estou mandando você fazer, se você aceitar e obedecer os meus conselhos. O que Deus falava para Davi e Salomão, todos esses grandes reis? Se tu guardares
as minhas palavras, e andar nos meus caminhos, nos meus estatutos, eu serei contigo, e nada prevalecerá contra você e nem a sua casa. Mas o dia que me abandonares, o dia que me deixar, eu também o deixarei. Então ele fala de fidelidade. Vamos abrir aqui em outro, Léo, para a gente adiantar aqui. Abra aqui em Lucas capítulo 10, versículo 41. Essa situação é aquela passagem de Marta. Por que eu quero citar Marta, que era ansiosa? Uma mulher de Deus. Marta era uma mulher de Deus, e a ansiedade está em todos. Medo temos todos, fome, sede, mas tudo que for exagerado ou que for de menos vai virar doença, vai ter problema, vai ter que tratar, porque nós temos que achar o equilíbrio. E aí ele disse, respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então fala de prioridade, aquilo que tem que ser prioridade. Às vezes você vive ansiosa. Quando Jesus chegou na casa de Marta, ela estava preocupada em deixar a casa limpa, porque mulher geralmente tem essa preocupação: olha, a casa sua, vai chamar de porca. É preocupada com o que os outros vão falar, o que deixa de falar, e às vezes não está preocupado com o marido que vai falar. O marido pediu você limpar a casa? Ou ele pediu atenção? Ele pediu para você limpar a casa, ou ele pediu comida? Ele pediu para você limpar a casa ou para você sair com ele? Quem é a prioridade? É isso que Jesus está falando. Maria escolheu a melhor. Não é deixar de fazer, mas é a melhor parte. Existem prioridades. Existe Deus, existe seu casamento, existe seu ministério. Tem muita coisa à frente de dinheiro, à frente dos seus caprichos, e nós vamos ter que lutar contra isso. Eu não posso fazer tudo que me dá vontade. Eu não posso fazer tudo que eu tenho desejo. Já pensou que eu era um bebum e tenho vontade de beber e vou beber? O escravo é aquele que faz tudo que dá vontade. Esse é o escravo. Ele tem vontade de fumar, ele fuma. Ele tem vontade de beber, ele bebe. Ele tem vontade de matar, ele mata. Esse é o escravo. E por isso que Jesus disse: aquele que não renunciar a si mesmo por amor de mim não é digno de mim. Porque está na renúncia, vai estar na luta, que nós vamos travar essa luta. Que muitas vezes nós vamos ter vontade de fazer algo, mas por amor a Cristo, e o Espírito Santo é que vai nos ajudar a não fazer. É Ele que vai nos dar vitória, é Ele que vai nos fazer vencer. Quando nós achamos que nós podemos fazer isso sem o Espírito Santo, começa a nossa queda, a nossa derrota. E aqui Maria era uma mulher de Deus, Marta era uma mulher de Deus. Marta é a mulher que foi atrás de Jesus para pedir para Lázaro. Marta, Maria, Lázaro eram irmãos e eram amigos de Jesus. E ela não foi para o inferno por causa disso não, irmão. Marta não foi condenada ao inferno por causa da sua ansiedade, não. Jesus está ensinando as prioridades. Quais são suas prioridades? Seu carro, sua casa, seu trabalho, sua família, Deus, igreja. Quais são suas prioridades? Coloca a sua vida em ordem. Porque muitas vezes do ansioso é pensar em muita coisa e não pode resolver muita coisa. É como se você fosse o Neymar e você joga muito, mas você está machucado e não dá para jogar. E você está vendo gente que está muito à frente de você ou está lá em cima, e você vê que você é capaz de estar lá, que você poderia ser até melhor, mas você não tem oportunidade. E Salomão disse em Eclesiastes capítulo 9: tudo vai depender do tempo e da oportunidade, porque nem sempre são dos ligeiros a vencer a corrida, nem dos sábios ser bem sucedido. Não quer dizer que é inteligente, que é sábio, que vai ser rico, que vai ter um montão de coisa. Pode não ser. Pode ser que você não sabe lidar com isso. Então quando Deus está na direção da nossa vida, não pode terminar mal. E Jesus está ensinando a Marta como fazer. Em Lucas capítulo 10, 41. Eclesiastes capítulo 7. Coloca aqui para mim. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 e 17. Esse versículo aqui eu aprendi muito, hein? Presta atenção aqui, aguste os seus ouvidos agora. Esse versículo aqui eu aprendi muito. E toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro daquele senhor, aquele pastor, que sabe, no que tu vê que é iletrado, ele falando,
Ele desceu do monte com a gente e falou assim: pastor, hoje eu tive uma revelação de Deus. E eu falei com Deus: Senhor, minha mulher foi embora de casa porque eu dei minha geladeira e dei minha televisão. Eu falei: da sua casa? É da minha casa. Mas a pessoa precisava. A pessoa não tinha uma geladeira em casa, as crianças não viam a televisão. Aí minha mulher ficou aborrecida comigo e foi embora. Aí eu fui falar com Deus: Senhor, eu não te alegrei não? Ajudei famílias, me doei. E Deus falou comigo lá no monte agora, pastor. Sabe o que Deus falou comigo? Você me agradou, mas você se prejudicou. Essa é forte, hein? Quando ele falou aquilo, eu falei: rapaz, olha, presta aqui, atenção. Não seja exageradamente, demasiado, não seja exageradamente justo. Cara, tu quer ser bom demais, tu se arrasa. Tu quer se meter em coisa que Deus não te chamou, tu quer tomar a dor do outro que Deus não mandou você tomar. Às vezes, você para ajudar, você tem que estudar, tem que ver porquê. A pessoa já conta a história dela, você já se comove. E às vezes nem aquilo, meu irmão. Às vezes o errado é ela, às vezes é tratamento, é ela que é soberba, ela é que é o problemática. Mas ela só conta a versão dela, e você ajuda, e você está ali, e daqui a pouco você está no rolo também, e você está se doando. Nunca ajude ao ponto de se prejudicar. É isso que Salomão está falando aqui. Isso não é sabedoria. A não ser que seja a esposa, o filho, claro. Minha mulher, meu filho, um rim, vou me prejudicar, está lá, mas está morrendo, é coisa sua. Porque quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. É o que Paulo também disse nas cartas. Estou falando de ajuda alheia. Nunca ajude ao ponto de se prejudicar. Começou a prejudicar as suas prioridades, você com Deus, você com a tua esposa, com o teu projeto, com a tua saúde, parou. É hora de parar. Não é hora mais de ajudar, é hora de se ajudar, de cuidar de si. Então ele está falando aqui, ó, não seja exageradamente justo. Você quer ser justo demais. Não seja exageradamente sábio. Sabe, acha que o tempo inteiro está certo, tudo você está certo. Não, porque eu nasci assim, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, deu certo com eles. Não é contigo. Rapaz, a Bíblia dá na cara de todo mundo. A Bíblia é fantástica demais. E quem está falando? Com o Espírito Santo, o homem mais sábio do mundo. Ser sábio demais, sabe por que ele escreveu isso? Porque ele caiu por ser sábio demais. Salomão, a Bíblia diz: não houve e não haverá homem mais sábio do que Salomão. E ele caiu por falta de sabedoria. Porque na sua sabedoria, que ele quis ser sábio demais, ele pensou: como o meu reino é de paz, eu vou me fazer a união com os outros países, com as outras nações, com o Egito, com a Babilônia, com o tal. Só que ele vai adquirindo várias mulheres. E na lei do Senhor dizia: um homem não pode ter muitas mulheres, um rei não pode ter muitas mulheres, porque vai mudar o seu coração. Ele quis ser mais sábio do que a orientação da palavra. Quando você quer ser mais sábio do que aquilo que está escrito, é tombo certo. E aí Salomão caiu por falta de sabedoria. É que é ser sábio demais. Por que destruiria a ti mesmo? Não seja exageradamente ímpio. Isso aqui é forte, hein? Tem que ser um pouco de ímpio. Então, tem momentos que você tem que impor autoridade. Eclesiastes 7, verso 8: melhor a paciência do que a arrogância, e melhor o fim do que o começo. Ele está querendo para você exercer sua autoridade na vida social sem ignorância, sem grito, sem barraco. Por que você está falando alto comigo? Não fala alto comigo não, filho. Não, baixa sua voz. É meu direito. Não, olha só, é assim que está errado, é assim que vai ser feito. Isso aqui dá processo. Conheço o meu direito. Sou crente e exerço minha autoridade como autoridade, sem pecar. E até estou irado, aborrecido, mas sem pecar, sem ser arrogante, sem ser barraqueiro, sem escandalizar, e exercer sua autoridade. Não seja ímpio demais.
Você vai viver a sua vida. Exerce sua autoridade, seus direitos, sem ser arrogante, sem passar por cima de ninguém. Cresça sem pisar em ninguém. Por que morrerias fora do teu tempo? Morreu, foi a vontade de Deus. Nem sempre. Tem pessoas que antecipam a sua morte. Eu quase antecipei minha morte. Deus deu água a beber, eu não bebia água. Quase fui para o caixão. Eu ia morrer fora do tempo. Deus tem um sonho para mim, mas eu não cuido da minha saúde. Vai morrer fora do tempo. Foi Deus, tem nada a ver com Deus, foi contigo. Você está morrendo fora do tempo. Não está sendo sábio, não está sendo justo. E cuidar do corpo é doutrina, tá? Só para te lembrar. Na carta de Paulo a Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, que o vosso corpo, e bota em primeiro lugar, hein? Corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. É para cuidar do corpo, para cuidar da alma, cuidar do espírito. Cuidar do teu corpo físico, cuidar da tua alma, que é a tua mente, teu coração, tua vontade, e teu espírito, teu comportamento. Olha como você age, hein? Olha como você reage às situações. Cuidado com a sua personalidade. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer dentro do inferno, hein? Deus me conhece, mas não aceita. Deus nunca vai aceitar o pecado, porque Ele já deixou na palavra, e nós seremos julgados pela palavra. Jesus disse em João capítulo 12, versículo 47: quem ouve as minhas palavras e não recebe, eu não vos julgo e nem vos condeno, porque já há quem o julgue e já há quem o condene. As próprias palavras que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Olha que coisa interessante. Então, começa tudo na mente. Por isso que a Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 20, 21, quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Aonde eu entrei na crise de ansiedade. Eu vivo há 26 anos o evangelho, na adrenalina de ganhar alma, igreja, glória. Eu adoro Jesus, amo a obra de Deus. Só que teve um dia que eu comecei a parar para ficar focando no meu problema, na doença da Érica, o problema do Tiago. A Érica não sai daquela situação, está ano naquilo ali, não muda, e a doença pega, e daqui a pouco é médico. Daqui a pouco eu comecei a entrar numa crise. O Tiago e o Felipe, isso aqui, daqui a pouco eu comecei a chorar. Daqui a pouco eu não consegui sair daquela situação. E foi 2 dias, filho. Não fui trabalhar, fiquei mal, e não saí dessa situação, não vi esperança. Aí eu comecei a entender o que Salomão quis dizer em Eclesiastes, no capítulo 12. Provérbio capítulo 12, Léo, versículo 25. Olha só coisa interessante. Quando eu entrei naquela crise, agora eu falo da crise que eu entrei de ansiedade, eu comecei a focar o problema, eu comecei a pensar demais. E a gente começa a pensar demais. E aí eu comecei a focar o problema. E aí eu não vi a solução, filho. E aí eu entrei em crise de choro, entrei em crise ali, aí sintoma de depressão, sabe, aquela angústia. Eu falei, meu irmão, entrei. Como é que sai dessa situação? Presta atenção aqui. Agora eu vou te trazer a cura da ansiedade. Ali foi como eu entrei, o que eu foquei, porque Jesus falou isso em Mateus capítulo 6. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva, mas se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então é tudo como você vê. Por que Salomão disse em Provérbio capítulo 4, verso 23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você vai agir conforme está o teu coração. Se você estiver alegre, a Bíblia diz que formoseia até o rosto, mas um coração abatido seca até os ossos. Agora eu te pergunto, como é que foi para o coração? É o que vem do coração, mas como é que entrou lá? É o que Jesus está falando em Mateus capítulo 6. É o que você vê, é o que você ouve. O que você anda vendo? O que você anda ouvindo, dando ouvido? É isso que vai para o seu coração.
Se você estiver numa roda que só fala de morte, só fala de prostituição, e tu acha engraçado, o teu coração vai estar cheio daquilo. Daqui a pouco tu está xingando igual a eles, tu está falando igual a eles, está vivendo igual a eles. Porque o meio que você convive, as 5 pessoas que são mais allegadas a você, você é parecido com elas 5. Quem você tem andado? Quem você tem ouvido? O que você tem visto? A quem você tem dado ouvido? Quais são os teus conselhos? Olha que coisa. Então aqui, ó, Provérbios 12, 25. Provérbios 12, verso 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Aí, quando o Espírito Santo me lembrou esse versículo, eu tenho que ter uma boa palavra. Eu estou em crise, eu tenho que fazer algo que eu goste, eu tenho que fazer algo que me dê prazer. Aí eu chamei a Érica e fomos para a casa do Felipe. Aí eu fiquei com o Felipe, chamei o Tiago, eu fiquei com a minha família. Aí vi eu, a patroa, as crianças que eu gosto de ver, e eu ficar rindo. E daqui a pouco eu fiquei alegre. Fiquei com eles, abraçado com ele, que é o que eu gosto de ficar com a minha família, igreja. E eu entendi que uma boa palavra o alegra não significa eu só te dar uma palavra e você vai se alegrar, não. São as palavras que vocês estão ouvindo no dia a dia, o grupo que você está andando, o meio que você está vivendo, que você está vendo, que você está ouvindo. Por isso o Salmo 1: não se detenha no caminho de pecadores, não se assente à roda de escarnecedores, não aceite conselho de ímpios, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E nós seremos como árvores, a comparação que ele faz para quem faz isso. Se você fizer isso, você vai ser semelhante a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, que produz o fruto na estação própria, as folhas no murcho, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade, crescimento, você vai avançar, você vai sair dessa, você vai ficar bem, Deus vai te tirar dessa, Deus vai te colocar num patamar maior, num patamar melhor. Tem projeto, tem sonho, tem o melhor para a tua vida, se você pensar dessa forma, se você agir dessa forma. E aí, esse é o conselho de Salomão, em Provérbios 12, 25. E aqui, ó, Lamentações, que eu já falei. Depois eu vou encerrar, Léo, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Mas antes, Paulo disse assim, em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6: não andeis inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, apresentando culto de adoração, culto de ação de graça. Tudo que você for fazer, ore antes. Quando você acorda: Senhor, dormi, acordei porque o Senhor foi comigo. Que o Senhor abençoe meu dia, Senhor. Que Satanás não tenha poder sobre a minha mente, sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Que meu dia seja próspero, seja de bênção. Porque a igreja não é um ponto de encontro para oração, não. A igreja é o ponto de encontro para falarmos das maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Contar testemunho, falar do milagre, falar da cura, falar da mulher que estava perdida, do drogado que hoje é homem de Deus, é mulher de Deus. Isso é a igreja de Deus, da transformação de vida. Que chegou aqui depressivo, querendo morte, hoje é alegre, hoje é feliz, hoje vive cheio de paz, porque na sua mente agora está o futuro. Porque quando Jesus disse: por que viveis ansiosos? Não viveis ansiosos por coisa alguma. Porque qual é o futuro? O que Salomão na sua velhice disse? Vi que tudo era vaidade, tudo é ilusão. Eu trabalhei igual condenado, criei palácio, criei isso, e agora vou. O ser humano, até os 7 anos criança, até 13, 14 adolescente. Quando tu começa a ter uma experiência de vida é jovem, mas a fase adulta a partir dos 30, mas só começa a ter noção da vida a partir dos 60. Quando ele faz 60, estamos caminhando aí para a volta do rei. Aí tu acabou a vida. Aí Salomão,
Ele parou e escreveu Eclesiastes e falou assim: eu construí tudo, agora eu vou morrer, e o bacana vai vir, vai ficar com a minha mulher, vai desfrutar tudo. O bacana, o filho fez nada, não levou um balde de massa, vai ficar com tudo. Eu vi que tudo era ilusão, é correr atrás do vento. Tu fica igual louco, desesperado, pensando um montão de coisa, e o teu final é morrer. Esse Salomão está falando. Aí ele escreve dizendo assim: o sábio pensa no dia da morte, é o tolo que só pensa em se divertir. Não é só se divertir, você tem que se divertir, mas com as pessoas certas, com a sua família, com o seu amigo, com a sua igreja, algo que dê fruto, que renda. Toda vez que você contar, aquilo te alegra. E a memória tem um poder tremendo. Se eu começar a contar a história triste aqui, de quando eu era criança, que eu sofri, eu começo a chorar. Há de 50 anos atrás. Mas se eu começar a falar coisas alegres também, a palavra de motivação, aquilo me alegra. A não ser que eu trate meus problemas, né, da forma que deve ser tratada. Passado é para ficar no passado. Passado é para aprender, não é para se viver. E hoje a gente ri, a gente zomba do nosso passado. Nós falamos aqui do que aconteceu na nossa vida e nós contamos rindo, mas não com depressão, com angústia, porque excesso de passado está de depressão se nós levarmos aquilo para o coração. Porque o que vai para o coração, que você fala, que você ouve, que você vê. Então vai enchendo o teu coração, e depois a boca fala que o coração está cheio. Você está vendo só porcaria, ouvindo só porcaria, você quer falar o quê? A Bíblia diz em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais palavra você ouvir, mais fé você vai ter. Quanto mais comunhão, mais fé você vai ter. E quanto mais você crê em Deus, mais vitória você vai receber. E quando nós mais orarmos, nós mais cremos, mais milagre, mais maravilha o Senhor vai fazer para a glória do seu nome, porque é o nome dele que vai ser glorificado, é o nome dele que vai ser exaltado. E eu encerro aqui com a palavra de Pedro, no capítulo 5, na primeira carta, no versículo 6, que Paulo disse assim, Pedro disse assim: aqui é a solução. Como é que eu faço? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa... Lança para a cruz, meu irmão. Lança para a cruz. Pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, eu tenho mágoa. Pastor, eu vivo mal. Pastor, meu irmão, lança para a cruz. Veja como desafio, não veja como derrota. Veja como seu desafio. Todo mundo tem luta, querido. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. No mundo tereis aflição. É uma afirmação de Deus. Todo mundo vai ter. O pai teve que ver o filho sofrendo. Lançou o filho, mandou o filho para sofrimento. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os anjos sofreram, o pai sofreu. Você não vai sofrer? Faz parte do processo. Até uma criança, quando ela cresce, ela chora porque os ossos crescendo dói. E está chorando que você não sabe. Crescer dói, filho. Crescer não é fácil para ninguém. Está pensando que você vai sonhar, projetar, e o diabo vai ficar de braço cruzado, vendo você olhando, voando. É botar impedimento, é usar a pessoa. Pode ser da casa, pode ser da família, pode ser da igreja, pode ser de onde for. Mas a palavra do Senhor diz: maior que está conosco do que o que está no mundo. Maior que está comigo do que o que está no mundo. Maior que está na igreja do que o que está no mundo. O diabo pode fazer seus planos, seus projetos, Satanás. Meu irmão, ame sua esposa, ame seu marido, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelo seu ministério. Priorize as coisas que realmente têm prioridade. Se é Deus, se é família, se é igreja, projete isso. E aí Pedro disse: lança para ele. Sabe como é que eu faço para perdoar? Eu boto tudo a culpa no diabo. O cara que me fez mal foi o Satanás que usou ele. Se eu fosse violentado, o diabo aproveitou da situação, uma fraqueza, e hoje quer me usar. Eu entrei em crise de ansiedade e depressão, porque eu fiquei focando no problema. Hoje eu entendi o que é ansiedade, todo mundo tem,
Como adquirir ansiedade é o que você pensa, é o que você alimenta no teu pensamento. Os sintomas da ansiedade e como sair da ansiedade. Então olha só o que a gente aprende aqui hoje. E ele fala para lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, ele tem cuidado de vós. Se você crê, meu irmão, que Deus tem cuidado de você, então por que nós vivemos tão ansiosos? Se nós somos cristãos aqui, falamos tanto de fé, por que a gente não prova isso para a gente mesmo? Por que a gente fala que confia tanto em Deus e quando chega na hora realmente de agir, a gente não prova tanta coisa assim? A gente hoje está com dificuldade de vir à igreja, ou a gente está com dificuldade de orar, irmãos. E a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos escandalizariam pela multiplicação do pecado, da iniquidade, da injustiça e tantas coisas que nós temos visto. Mas ele também disse: mas haverá alguns que vão andar de branco comigo. Aleluia. Que esses não vão recuar, não vão dar um passo atrás. Fica de pé e diga para o seu irmão assim: nem um passo atrás. Diga: nem um passo atrás. Cadê o Joninho? Joninho está aí? Tá aí, toca aqui, Joninho. Diácono, Alberto, William está aí não? Batera está aí não? Ele foi embora. É aqui. Eu vou louvar um hino para a gente encerrar aqui. E o nome desse louvor é Jeová, do Fernandinho. Esse louvor, eu acredito que o povo, antes de ir para a guerra, o povo antes de ir para a batalha, eles louvavam, porque eles acreditavam que o poder da oração, o poder do louvor era mais forte que as suas armas. Eles eram capacitados pelo próprio Deus. E quando você louva, meu irmão, quando você adora, quando você clama, quando você invoca, Deus se manifesta. Eu quero que você aprenda com esse refrão comigo aqui. Dá um pause aí nesse fundo aí, Léo. Dá um pause no fundo aí para mim. Glória a Deus. O refrão é assim, cante comigo. Jeová, Jeová,